gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e quem tá meio borocochô vai ficar super feliz agora, porque o vídeo é mega importante, conteúdo lindo, maravilhoso. Então já aproveita para deixar o like aqui, se inscreve se não for inscrito, que ajuda bastante a gente aqui do canal, tá bom? Vamos lá, gente, hoje eu trago para vocês um guia completo da rega, para não ficar mais nenhuma dúvida desse assunto que assombra quem está começando no mundo das plantas. Vou tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos começar do começo. Para. Gente, eu quero começar dizendo que a planta, se ela chegar num extremo de falta de água ou de excesso, ela vai começar a dar sinais. Por exemplo, vai murchar as folhas, ou elas vão ficar secas, ou amareladas, ou com bolinhas pretas. Só que temos um problema, geralmente os sintomas, tanto do excesso de água quanto da falta, eles são muito parecidos. E um jeito de você saber se é falta ou se é excesso de água é muito simples, que é a nossa regrinha número 1, colocar o dedo na terra. Essa daqui vocês podem ver que a terra tá bem seca, ela tá bem soltinha, tá vendo? A terra, quando ela tá úmida, ela fica um pouco mais compacta e suja mais o dedo do que isso daqui. Tá vendo que a terra sai com facilidade do dedo? Demonstração do nosso câmera aí pra gente. Enfim, então esse é um jeito, se a sua planta tiver com algum desses sintomas que eu falei, saber qual caminho você deve seguir. Então, se a terra estiver seca, você coloca água, se ela estiver úmida, você suspende por um tempo, certo? Agora, por exemplo, a peperômia, essa daqui é uma peperômia caperata. Ela é muito difícil de você saber se você não colocar a mão na terra, porque se ela tiver com sede, ela vai murchar, fica toda desmilinguida. E se ela tiver com excesso de água, ela também vai ficar murcha, desmilinguida. Ela tá meio desmilinguida, não tá? Desse jeito aí? Ela tá tombada, não desmereça a minha planta. Tudo bem. Enfim, então por isso que é muito importante você sempre colocar o dedo na terra, porque às vezes o que a gente tá pensando que a planta precisa não é exatamente aquilo. Agora, temos um problema com essa primeira regra, que é o seguinte: às vezes o vaso não vai estar úmido na primeira camada aqui de terra, só que no fundo do vaso, sim. Ou seja, se eu começar a dar água porque eu tô achando que tá seco, as raízes vão começar a apodrecer e a gente não quer isso. Como então, Giovana, saber se tá úmido no fundo do vaso? Com os vasos que forem possíveis, lógico, né, que você conseguir pegar na mão, gente, sinta o vaso, sinta o peso dele. Assim que você adquirir a planta, vê se o solo tá úmido ou seco, sente o peso do vaso. Ele vai ter um peso mais leve se ele estiver seco com relação a quando ele estiver úmido. Então depois que você aguar, segura ele de novo. Você vai ver que ele ficou bem mais pesado. É tipo a toalha de banho, sabe? Seca, ela tem um peso, depois que você se secou, ela fica bem mais pesada porque ela tá com água. Com o vaso é a mesma coisa. Então desse jeito a gente consegue saber se ele ainda tá com um pouco de água aqui no fundo do vaso. Então isso é muito importante, essas duas regras levem pra vida. Ah, agora eu entendi! Agora que você já aprendeu a identificar se sua planta tá com o solo úmido ou seco, quantas vezes por semana você precisa regar a planta? Isso, nossa, é uma pergunta assim campeã nas lojas. Só que, gente, a resposta não é tão simples, porque tudo vai depender do clima que você vive. Em ambientes mais quentes, você precisa aguar mais do que em ambientes frios. Se a sua planta está em um local que venta também, o solo tende a ficar seco mais rápido do que dentro de apartamento que é fechado. Então tudo vai variar muito. Por isso que com as regrinhas que eu ensinei anteriormente, você não vai precisar ficar pensando, ai, quantas vezes por semana? Entende? E outra regrinha geral que eu posso passar para vocês é o seguinte: tem exceções, tá bom? Mas como eu disse, é um panorama geral aí se você tá entrando nesse mundo agora. No geral, folhas que são mais grossinhas, um pouco mais firmes, gordinhas mesmo, elas possuem um armazenamento de água. Então elas conseguem ficar um pouco mais de tempo assim sem você regar, do que folhas que são muito finas, que tipo a fitônia, por exemplo, você ficou um dia sem regar ela já tá toda pra baixo, toda triste, entende? Então, por exemplo, a folha grossa, uma espada de São Jorge, quem tem sabe, pode ficar bastante tempo sem dar água que ela continua linda, maravilhosa. Então esse é um jeito também fácil de você identificar
se a sua planta ela gosta de um pouco mais de água ou não. Outra dúvida muito recorrente é a seguinte: como assim eu tenho que dar água na planta, deixar o solo úmido, mas sem encharcar? Meu Deus, é quase outra língua isso, não faz sentido na minha cabeça, provavelmente não faz na sua também. É o quê? Eu vou mostrar agora pra vocês como que é o jeito certo de você dar água, porque assim, gente, a planta, a raiz dela tá toda aqui no vaso. Não adianta você colocar um copinho de café aqui que não vai umedecer nada esse substrato. Não faz sentido você dar tão pouca água. As pessoas fazem isso de medo, né? De justamente encharcar o solo. Mas o que é encharcar o solo? É você manter esse substrato muito úmido por muito tempo. Então, por exemplo, você dá água todos os dias da semana. Você tá encharcando o solo se você fizer isso. Muito difícil você encharcar o solo se você der muita água uma vez só na semana, entende? Isso não encharca o solo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu dou água nas plantas lá em casa, de uma maneira que eu sei que chegou água na raiz inteira aqui da planta do vaso, tá bom? Chega mais. Gente, muito importante, esse vaso aqui, ele tem furinhos na parte de baixo, que permite que a água escoe e não acumule no fundo do vaso. Isso é assim, essencial se você não quer ter problema com a sua planta. Vamos à rega então. Vou colocar a planta aqui no pratinho, só para a água não escorrer. O que eu costumo fazer? Coloca a água bem lentamente no substrato todo. Espera absorver, tá vendo que absorveu tudo? Já tá escorrendo aqui no fundo do vaso. Só que eu ainda não tenho certeza se essa água chegou no substrato inteiro. Então eu faço uma segunda vez. Dou mais água e espero absorver. Tá vendo que tá saindo água aqui embaixo? Gente, isso não é encharcar o solo. Fiquem tranquilos, não é assim que você vai matar a sua planta afogada. Ela ainda vai absorver bastante água, né? Ela ainda vai absorver bastante. Até o que tá no pratinho. Então, esse prato aqui, eu costumo tirar lá em casa porque a gente não quer ter problema com o mosquito da dengue. Então, aqui eu só coloquei o prato pra não escorrer mesmo. Entendeu, né? Mas, enfim, no vídeo passado, quem assistiu sabe, se você não assistiu ainda vai conferir, eu ensinei um método que chama método do pratinho, que você dá água por baixo das plantas, justamente nesse pratinho assim. Por quê? Plantas que são mais chatinhas, inclusive a peperômia é uma planta meio chata, tipo ela e a oia, chata que eu digo que são mais sensíveis ao contato com a água. Então eu faço esse método, mas confira lá no outro vídeo que você aprende melhor, porque ele tá só falando sobre isso basicamente. Você vai deixar o vasinho 15 minutinhos ali e a planta vai absorver a água por baixo, sem ter contato com as folhas, correndo menos risco ainda de você ter algum problema com excesso de rega na sua planta, certo? Pessoal, agora eu quero dar algumas dicas que são bem legais. Primeira dica, se você tem a mão um pouco pesada para rega, o que eu recomendo para você? Que no substrato das suas plantas você tenha um substrato bem drenado. Ou seja, mesmo que você regue demais, mais vezes por semana a sua planta, aquele substrato ele não vai permitir que fique muito úmida aquela raiz. Então isso é bem legal. Eu, por exemplo, já não sou essa pessoa, eu sou um pouco mais prática, então os meus substratos são um pouco mais densos, eles retêm mais umidade. Outra coisa, tá começando a garoar aqui, se você já é um pouco mais antigo aí no mundo das plantas, o pessoal gosta bastante de armazenar água da chuva para depois dar água nas suas plantas. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas todo mundo que faz ama. Se você tá começando, gente, não tô falando para você fazer isso, tudo são passos, são etapas que vocês vão seguindo, mas quem aí já tá nesse mundo faz mais tempo, curte bastante. Outra coisa, se você não quiser guardar água da chuva, no dia, geralmente a gente tem uns dias assim, né, um pouco mais certos para regar. Um dia antes você tira a água, né, e coloca no regador, porque aí os químicos que estão naquela água, eles dão uma evaporada. Então você usa uma água um pouco mais limpa, mais pura.
Mas como eu disse, isso não é regra, são só assim, a cereja do bolo, entendeu? Uma coisa que eu faço muito lá em casa, quando eu sinto que eu pesei a mão na rega, como eu disse, o meu substrato é um pouco mais denso, é o seguinte, eu deixo o ventilador de teto ligado. Gente, eu não sei se é psicológico, mas como eu disse, o vento ele dá essa desidratada na terra, então eu deixo lá ligado um tempo pra ver se ajuda a evaporar aquela água que eu coloquei demais. Isso me salva, assim, nossa, incontáveis vezes. Se vocês acham que é psicológico, comenta aí nos comentários, viu? Mas dá certo, tá? Pessoal, e uma dica extra que é, se você tem alguém além de você dentro da sua casa, pra não ter problemas, tô dizendo isso porque eu já tive, deixe certo quem que vai regar as plantas, porque senão vão acabar regando 2 vezes, ou ninguém vai regar e sua planta vai morrer de sede. Isso acontece mais do que a gente imagina, então já combina com a pessoa lá que você mora junto para não ter esse tipo de problema. Pessoal, enfim, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia completo da rega. Se ficou faltando alguma coisa, você tem mais alguma dica para dar, deixa aqui nos comentários. Conhecimento nunca é demais. E, gente, se você tá começando agora, infelizmente, deixa eu contar uma verdade, você vai acabar matando uma planta ou outra. Acontece com todo mundo, até com quem tem a maior experiência de todas. Não acredite em quem tem 100 plantas em casa e fala que não mata nenhuma. É mentira, acabam morrendo, infelizmente, mas com o tempo você vai pegando mais intimidade com a planta, com o jeito de regar, isso vai diminuir. Mas a gente tem que normalizar. No começo a gente só aprende errando. É assim que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like, deixa que ainda dá tempo. Se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos. E é isso, um beijo!